Shalom, graça e paz. Estamos começando hoje mais um culto online ou uma live no horário do nosso culto e queremos hoje compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. Você que estiver entrando já conosco, compartilhe com os seus amigos, com as pessoas que você conhece. Nós queremos trazer uma palavra hoje. Nós estamos vivendo, passando, esse tempo, esse momento de muitas tribulações, muitas lutas em diferentes lugares, diferentes situações, cada país vivendo a sua realidade e vivendo também muito tempo em quarentena, com muitas atividades limitadas, a gente sabe disso, de uma forma geral, tendo que ficar resguardado de muitas atividades. E é claro que a nossa mente acaba ficando muito sensível, a ataques espirituais devido ao momento, ao tempo que nós estamos vivendo. A nossa mente, ela é o campo de batalha. E é claro que nós temos que cuidar da nossa mente, temos que cuidar muito da nossa mente, principalmente nesse período, porque você acaba tendo muito tempo, de uma certa forma, talvez ocioso, com poucas atividades, e a mente pode ser bombardeada. E a Bíblia fala em João, 1 João, no capítulo 4, no versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne e procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Observe que o apóstolo João, há mais de 2000 anos atrás, ele já falava, o espírito do anticristo está vindo e o espírito do anticristo já está no mundo. O que é o espírito do anticristo? É o espírito que é contra o Cristo e contra a sua palavra. É um espírito que age, e que vai, por fim, se levantar através de uma pessoa. Agora o versículo 4 diz: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. O que eu quero trazer de alerta para a igreja e para todos aqueles que estão acompanhando essa mensagem é que nós não temos que temer o que há de vir. Nós não temos que ter medo do que vai acontecer, do que pode acontecer amanhã, não é? Porque o medo é pior do que quando alguma coisa acontece. Ou seja, o medo de morrer é pior do que morrer. O medo de que o mundo vai acabar é pior do que isso acontecer. O medo de ficar doente, o medo ele é pior do que qualquer outra coisa, porque o medo faz com que a pessoa paralise. Ela não consegue mais se mover, Por que muitas pessoas entram em depressão? Porque elas têm medo. Têm medo de viver, têm medo de enfrentar os problemas, têm medo de encontrar uma solução, buscar uma solução, E acabam ficando deprimidos e oprimidos, A depressão e opressão caminham muito junto. Agora, preste atenção. Nós vivemos num período que nós estamos sendo bombardeados constantemente pela internet, pela televisão, pelo WhatsApp hoje,
com mensagens, com vídeos, falando sobre o final do mundo, falando sobre o anticristo, falando sobre a conspiração, né, satânica contra a humanidade. Constantemente nós estamos sendo bombardeados, né, com estas informações, né? E o que nós precisamos é olhar para a palavra de Deus, olhar aquilo que a Bíblia fala, olhar mais para a palavra e não apenas para alguns textos isolados, mas para as verdades e princípios da palavra de Deus. Então, o que a Bíblia diz aqui em João é que nos últimos dias, né, apareceriam muitos falsos profetas, espíritos de engano que não procede de Deus, o espírito do anticristo. Mas o apóstolo João fala no versículo 4, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Abraço a todos que estão aí entrando conosco, Kátia, Josi, Pastor Marcos, Mariana, shalom a todos. Compartilhe essa mensagem, porque é interessante, porque hoje nós estamos sendo bombardeados. Nós temos que filtrar exatamente essas coisas que são enviadas para nós, ou que as pessoas repassam para nós, a teoria da conspiração, né? Essa artimanha satânica contra os governos, contra as autoridades, o vírus, se ele veio da China, se ele veio de uma conspiração do anticristo para dizimar a humanidade. Eu recebo cada mensagem, todos os dias, recebo vídeos de várias pessoas perguntando, inclusive de pastores, de apóstolos, o que você acha disso, o que você acha daquilo. E na realidade é muita informação sem uma veracidade. Pessoas que ficam pensando no que pode estar acontecendo. E nós temos que evitar essas coisas e olhar para aquilo que a palavra de Deus fala. A Bíblia já é clara aqui em 1 João 4, versículo 4. Eu estou nessa base bíblica. O apóstolo João fala, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então, Deus, Jesus, Espírito Santo, que habita em nós, é maior do que aquele que está no mundo. Nós não temos que temer o que pode acontecer, né? Temos que tomar os nossos cuidados, temos que fazer a nossa parte, mas esse medo, né, apavorante, que causa pânico, que causa desvios de comportamentos, distúrbios emocionais, nós temos que evitar entrar por esse caminho. Porque o anticristo já está no mundo, o espírito, o que a Bíblia fala, que o espírito do anticristo já está no mundo desde a época de Jesus. Desde a época de Jesus, né? Ele não vai reinar, não vai dominar sobre a humanidade enquanto a igreja de Jesus estiver aqui. Enquanto a igreja de Jesus estiver neste mundo. É isso que a Bíblia fala. Então, existem muitos falsos profetas, existe muito espírito de engano na humanidade, e nós temos que filtrar exatamente essas coisas, essas informações que vão chegando até nós. Observe o versículo 5 que diz, eles vêm do mundo, por isso que o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. E nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Muito bem. Então, o que eu estava falando aqui, voltando um pouquinho no ponto, né? Teve um problema aqui na conexão, mas já está de volta. O que acontece é que esse espírito do anticristo, ele está
atuando na humanidade e já não é de hoje. Por isso que nós temos que cuidar muito da nossa mente, porque muitas informações acabam trazendo confusão, acabam gerando temor, gerando medo nas pessoas de viverem, de realmente acreditar naquilo que a Bíblia fala, que ela fala exatamente que nós já vencemos o maligno. Nós temos que crer nessa palavra. Outro texto importante que eu quero compartilhar é o que está aqui em Mateus capítulo 4, que fala exatamente aonde Jesus foi tentado, né? Mateus 4 fala sobre a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Observe que a tentação do inimigo, né, na vida de Jesus, primeiro que Jesus estava no deserto, estava num lugar solitário, não é? E normalmente as piores tentações é exatamente quando nós estamos sozinhos, quando nós estamos muito tempo sozinhos. E essa também é uma estratégia do inimigo. Sabe que a nossa mente está mais vulnerável aos ataques espirituais. O diabo sabe os nossos pontos fracos. Quando o diabo se aproxima de Jesus para o tentar, ele sabia exatamente aquilo que Jesus mais estava precisando. Jesus tinha fome, está há 40 dias em jejum, ele tinha fome. Então o diabo veio para trazer essa oportunidade de Jesus de transformar as pedras em pães. Transforme as pedras em pães. Observe que a mensagem, né, a palavra, aquilo que o diabo vem trazer a Jesus foi exatamente: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Então, Satanás sempre traz um desafio para que a pessoa aceite. A tentação vem exatamente na área da fragilidade emocional, sentimental, espiritual e até mesmo física. Você precisa disso e você consegue fazer. Se você é filho de Deus, né? Se você é forte, se você é inteligente, se você é aquele que consegue fazer isso aqui, vai e faça. Esse é o perigo da tentação, né? O diabo vem para desafiar, trazer para nós algo que nos desafia. Você não vai ter medo disso, você vai conseguir fazer. Então o diabo se apresenta a Jesus, trazendo exatamente uma tentação naquilo que ele mais precisava naquele momento. Essa é uma estratégia maligna. É assim que os espíritos eles agem, trazendo as tentações para que a pessoa caia,
perca a sua total dependência de Deus, né? Mas Jesus, conhecedor da palavra, e é interessante porque, observe, Jesus disse, também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, nem somente o homem fazendo a sua vontade viverá, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, não adianta o homem querer fazer somente a sua vontade, cumprir apenas os seus desejos. Isso não vai trazer a felicidade, não vai trazer a paz no coração. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Agora é interessante porque o diabo tentou Jesus na área da carne e na área da necessidade física de ter pão, e ele não conseguiu. E aí o diabo, então, a Bíblia diz que o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Aqui é interessante porque o diabo usa a Bíblia para poder enganar Jesus, fazer com que Jesus pecasse. Porque às vezes a gente acha que o diabo não conhece a Bíblia, não conhece a palavra de Deus. Ele conhece, ele sabe, ele não tem a revelação que nós temos pelo Espírito Santo, mas Satanás conhece muito bem a Bíblia e sabe muito bem como derrubar, como enganar, como levar as pessoas a tropeçar. Pode pecar, não tem problema, pode fazer essas coisas erradas que não tem problema, porque depois você vai lá, pede perdão, pode trair a sua esposa, o seu marido, que não tem problema, depois ele perdoa, né? Pode roubar porque você tem fome, você precisa do dinheiro, pode enganar, ninguém está vendo. Então, o diabo vai usando todos os artifícios e artimanhas, e muitas vezes usando a própria palavra de Deus. Nesse caso aqui, ele usou a palavra de Deus para tentar fazer com que Jesus pecasse. Ele usou o texto bíblico. Não está escrito que os anjos vão te guardar, os anjos vão te proteger. Então o diabo, ele usa a palavra para tentar fazer com que Jesus pecasse. Então muitas vezes o inimigo também usa bases bíblicas, partes da Bíblia, para fazer com que as pessoas cometam pecados. E Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, que é um princípio da palavra de Deus. E aí a terceira tentação, né, porque a primeira tentação foi na esfera da carne, da necessidade física. A segunda tentação foi na esfera da alma, do conhecimento. E a terceira tentação foi na esfera da adoração. Ele diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ou seja, o objetivo principal do inimigo é receber adoração. Seja através da fé equivocada, seja através da música profana, seja através do estilo de vida que a pessoa tem, porque com tudo isso você consegue adorar a Deus ou adorar o inimigo. Ou seja, ele quer adoração. Ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorar. Mostrou todos os reinos do mundo, mostrou a glória deles, mostrou aquilo que viria no futuro. E nessa tentação era como se ele estivesse dizendo para Jesus assim, você não vai precisar sofrer, não vai precisar morrer, não vai precisar de cruz, não vai precisar de sacrifício, não vai precisar passar por tudo aquilo que Jesus iria passar. Era o começo do ministério de Jesus. Jesus havia acabado de ser batizado no Rio Jordão, foi para o deserto para ser
tentado, foi para jejuar 40 dias e veio essa tentação tão aproximada dele, né, para tentar derrubar. Porém, é o que nós lemos no começo, que você tem que provar se o Espírito é de Deus, através dos princípios da palavra de Deus, através do conhecimento da palavra de Deus, através de autoridades espirituais que sabem como o inimigo trabalha, como são as suas artimanhas. Ou seja, nós temos que vigiar muito a nossa vida espiritual, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Há uma confusão de informações que acaba trazendo muito engano na mente das pessoas, né? O medo daquilo que vai acontecer, o que está acontecendo, o que está por trás daquilo que está acontecendo no mundo. E o que a Bíblia nos afirma é que nós não temos que temer essas coisas, porque maior é aquele que está em nós, maior é aquele que habita em nós, maior é Jesus. Se você crê em Jesus, você está salvo. Você não tem que temer o dia de amanhã, não tem que temer aquilo que pode acontecer amanhã, porque o medo nos paralisa. O medo faz com que a nossa fé fique balançada. E nós não podemos ficar aprisionados pelo medo das circunstâncias. A Bíblia nos fala claramente que nada acontece sem a permissão de Deus e sem que Deus esteja no controle de todas as coisas. Aquilo que está acontecendo tem a permissão de Deus e ele tem um propósito. A partir do momento que a sua vida está em Jesus, você já venceu o maligno. Você não precisa ter medo do maligno, não precisa ter medo do anticristo, não precisa ter medo daquilo que porventura venha sobre a humanidade, porque maior é aquele que está conosco. A leitura inicial foi exatamente em 1 João, capítulo 4, versículo 1, que o inimigo, o anticristo, está atuando na humanidade. Sim, está atuando desde a época de Jesus. O anticristo, ele não vai começar agora a atuar, ele já está atuando, não é? Só que o que a Bíblia fala é que o anticristo, ele não vai ter domínio sobre a humanidade até o dia em que a igreja de Jesus estiver aqui. Então não tem que ficar com medo, preocupado com aquilo que está acontecendo. Você não precisa temer aquilo que porventura esteja acontecendo ao redor do mundo, seja na mídia, seja através de governos, né? Eu li 1 João capítulo 4, versículo 1 e o versículo chave em 1 João 4, versículo 4, que diz: Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, tome posse dessa palavra. Maior é aquele que está em você, maior é aquele que está no seu coração, maior é Jesus que habita na sua vida do que aquele que está no mundo. Declare essa palavra, viva essa palavra, creia nessa palavra. Realmente tome posse daquilo que a palavra de Deus diz. Pense bem, quando Jesus veio a este mundo, o diabo sabia muito bem porque Jesus tinha vindo. Sabia, claro que sabia. Tanto é que perseguiu Jesus, tentou matar Jesus. Quando aqueles reis magos estavam à procura do menino Jesus. E através de Herodes, ele mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos na cidade de Belém, aonde era a profecia. Porém,
o anjo já tinha avisado José, Maria, eles saíram, foram para o Egito. Jesus foi poupado, foi livre. Então, observe uma coisa aqui, Jesus veio a este mundo, não é? E ele estava numa guerra contra o inferno inteiro, uma conspiração para que Jesus não cumprisse o propósito, uma conspiração para que Jesus não finalizasse a obra que ele veio fazer, não é verdade? Imagine só a guerra que havia contra a pessoa do Senhor Jesus. E, no entanto, ele venceu. Ele cumpriu o propósito da sua vida. Porque a confiança de que muito acima de qualquer coisa, governos, exércitos, inimigos, não é? Porque o que Jesus mais tinha eram inimigos que queriam que ele morresse, que ele parasse a sua obra. Eram religiosos, eram inimigos, Roma era inimiga, soldados, traidores, enfim, todo tipo de situação. Mas nada impediu que Jesus cumprisse o seu propósito. Por quê? Ele tinha a convicção que maior é Deus. Então essa palavra é que tem que estar no nosso coração. Maior é Deus. Nada vai acontecer sem que Ele permita. Nada vai acontecer sem que seja o tempo dele na nossa vida, na nossa existência. Cada um de nós temos que tomar posse dessa palavra para vencer todo o poder das trevas que porventura venha contra a nossa vida e a nossa existência e a nossa fé. Porque o que o inimigo mais quer fazer na vida das pessoas é roubar a fé. Se ele conseguir roubar a fé, é mais para o diabo, é mais valioso roubar a fé do que tirar a vida de uma pessoa. Porque se a pessoa morrer com fé, ela está salva e vai para o céu. Mas se roubar a fé, e se a pessoa perder a sua fé, então aí sim o diabo terá executado o seu plano principal. Então nós não podemos permitir que a nossa fé seja roubada, não podemos permitir que a nossa fé seja tirada. Nós temos que crer que maior é Deus que habita na nossa vida do que qualquer outra circunstância, e nós não temos que temer, seja o anticristo, seja qualquer tipo de conspiração do mal contra a humanidade, contra a nossa vida. Você não tem que ficar com medo disso, você tem que olhar, permanecer com seus olhos voltados para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Olhar para aquilo que a palavra de Deus diz e declarar a cada dia que maior é Deus. Esse versículo é maravilhoso, maravilhoso. Esse versículo de 1 João 4, versículo 4, né? Que ele diz: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, né? Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Amém? Tome posse dessa palavra. Creia. Declare isso. Maior é aquele que está em você. Maior é Deus que está em você do que o maligno que está no mundo. Do que qualquer tipo de conspiração do mal contra a nossa vida que está no mundo. Tome posse dessa palavra na sua vida, no seu coração. Declare a cada dia, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É interessante que João nos chama de filhinhos, né? Um carinho muito grande com cada um de nós, que somos filhos de Deus, filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. É interessante porque quando o apóstolo João escreveu essa carta aqui,
né? Ele estava escrevendo para a igreja que estava presa, estava condenada a morrer lá em Roma, estava sendo condenada os cristãos que iam ser mortos, comidos por leões, não é? Imagine só a vida que eles estavam. Nem se compara com aquilo que nós estamos passando hoje, não é verdade? Mas João traz uma palavra de fé, de convicção. Falou: olha, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Tome posse dessa palavra hoje na sua vida. Tome posse dessa palavra hoje no seu coração. Declare: os seus problemas não são maiores do que o Deus que habita na sua vida. Declare isso. Eu não sei quais são as lutas, os problemas que você tem passado, talvez na sua casa, na sua família, nas suas finanças, mas declare isso: maior é aquele que habita em mim, maior é aquele que está comigo, do que essas circunstâncias, esses problemas que estou passando. Declare, 1 João 4, versículo 4, declare isso, creia. João traz uma palavra de convicção. Vocês são de Deus e já têm vencido o maligno. Desde o versículo 1, o apóstolo João estava falando sobre o anticristo, sobre o diabo, sobre as guerras espirituais que nós passamos. E João, ele com convicção na sua alma, ele declara: vocês são de Deus e já têm vencido o maligno. Nem a morte pode separar você do amor de Deus, nem a luta, nem a dificuldade, nem o problema, nem a enfermidade, nada. A única coisa que a gente precisa permanecer são com os nossos olhos voltados para a palavra de Deus e não dar créditos aos espíritos de engano, aos espíritos do anticristo, aos espíritos que vêm para roubar a nossa fé, a nossa convicção de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aquele que está no mundo já perdeu a guerra, já perdeu a batalha para Jesus na cruz do Calvário. A guerra já foi travada e a guerra já foi vencida por Jesus. Ele venceu. Eu preciso crer nisso para não temer o que virá amanhã, não ficar com medo, aprisionado pelo medo daquilo que virá amanhã, com medo daquilo que eu não sei, com medo daquilo que o inimigo está tramando, com medo de qualquer tipo de conspiração que vem contra nós. Eu não posso ficar aprisionado por isso. Eu preciso crer que Deus é maior do que todas essas coisas. Amém? Tome posse dessa palavra na sua vida. Declare a cada dia.